2016 foi um ano marcado por turbulências na política e na economia no Brasil, mas muitas outras informações passaram aqui, na redação do Sistema O Dia de Comunicação. Confira a seguir as matérias mais marcantes dos repórteres do jornal e Portal O Dia. A melhor foto para mim é a foto que aparece o Heráclito Fortes, que ele está se referindo a... Ele disse que apontou-se apenas uma saída, o impeachment. Então, jornalisticamente, a foto casou com a matéria, com a manchete. É meio que difícil aqui, a imprensa aqui, em geral, ela não casa muito a manchete com a foto, que seria ideal. Tá? Então, para mim, essa foto ela é importante exatamente por isso, pelo fato dele estar com o dedo bem aqui, na boca, e dizendo assim que foi a única saída, né? Então foi uma foto assim para mim, até pelo momento do país, né? Que é em relação ao impeachment. A matéria mais marcante de 2016 para mim foi a matéria que eu fiz sobre HIV. Foi um especial que saiu no mês de novembro, acho, que foi no Dia Mundial de Combate ao HIV. Ela foi marcante porque eu pude conhecer a história de muitas pessoas e também porque eu tentei mostrar esse lado de que existe vida após HIV, de que é possível levar uma vida normal, de que é possível você manter um relacionamento, trabalhar e tentar quebrar esse estigma de que o diagnóstico é uma sentença de morte. Uma das matérias que mais me marcou, mais que eu posso destacar, é a matéria da professora transexual Dani Barradas, né? Que é uma professora transexual que superou o preconceito e se tornou uma referência na educação aqui em Teresina. Essa matéria foi bem impactante para mim porque ela foge um pouco daquele paradigma que a gente tem quando se trata de pessoas transexuais, né, que são pessoas marginalizadas. E através dessa matéria, conhecendo a história de Dani Barradas, eu pude perceber e também passar ao leitor que a educação é um instrumento também de empoderamento das pessoas, independente de gênero, sexualidade, de raça ou cor. Eu sempre gosto de fazer matérias acompanhando os gastos dos políticos, né? Principalmente deputados e senadores, deputados federais e senadores. E me marcou principalmente esse ano, quando a gente está falando de crise, quando está havendo aperto para os trabalhadores, quando a gente está tendo perda de direitos, perceber quanto ainda a casta, né, política tem vantagens e regalias. Então, me chamou muito a atenção uma matéria que a gente fez, mostrando que os 3 senadores do Piauí gastaram em 10 meses o equivalente a um salário mínimo durante 100 anos, mais de 100 anos. Então, assim, foi uma quantia foi um valor tão absurdo que a gente ficou fazendo cálculo, refazendo, achando que podia estar errado, porque foi algo realmente que a gente achou muito, causou realmente espanto. E também os deputados federais, né, mais recentemente nós fizemos uma matéria mostrando que os gastos deles nesse ano de 2016, os gastos só com cota parlamentar e com os salários, custaram R$ 947 por hora. Ou seja, são 10 deputados federais que custam aos cofres públicos quase R$ 1.000 por hora. Salário que poucos ganham trabalhando 30 dias, trabalhando durante um mês, 8 horas por dia. Então, realmente é espantoso e realmente foi isso que me marcou muito nesse ano, justamente por conta do que se tem discutido, de que é preciso todo mundo fazer esforços, de que é preciso tirar direitos, e a gente não vê essas regalias sendo revistas, sendo retiradas. Uma das matérias mais interessantes e legais que eu gostei de fazer foi sobre um ano de microcefalia, né? Um ano depois daquele surto de microcefalia. Conhecer as histórias das famílias que tiveram bebês, né, nessas condições e ver como é que elas estavam hoje em dia. E foi muito bom saber assim, um pouco das histórias, ver como é que está a assistência dessas crianças. E o que mais marcou é o relato das mães, né? São o relato das mães. Elas dizendo que, apesar das crianças estarem nessas condições, elas são crianças normais.
e as amam igualmente, como os outros filhos que não têm nenhum tipo de deficiência, algum tipo de problema. Para mim, essa foi a mais marcante porque mostra que a gente ainda é sensível, né? Os pais são sensíveis e amorosos mesmo quando o filho apresenta algum tipo de deficiência, algum tipo de problema. E também ver que está sendo feito algum tipo de assistência, pouco, mínimo, mas está a essas crianças que de alguma forma precisam de ajuda. De uma mãe com a sua filha recém-nascida, era uma matéria sobre parto humanizado e eu ainda lembro o nome delas. A mãe era Eline Linhares e a filha era Ana Luísa. Ela tinha tido a criança na noite anterior e essa matéria me marcou, essa fotografia me marcou, porque um ano e meio a tantas turbulências, a tantas tragédias, ela tem uma carga de esperança, ela traz uma certa esperança de um futuro melhor. Você percebe nos olhos da mãe aquele sentimento verdadeiro e aquela imagem já estava ali pronta, só esperando para ser registrada. A matéria mais marcante foi uma recente, né, que foi a aprovação da PEC dos gastos estadual, que pude acompanhar a movimentação desde o início, desde o trâmite, né, muitos protestos, muita movimentação na própria Assembleia Legislativa, né, onde os deputados se articularam e não deixaram no final os próprios servidores, os próprios contribuintes assistirem à sessão. Então foram momentos tensos, né, de muito conflito na casa e a gente acompanhou tudo de bem perto. Bem, uma das mais marcantes, que eu acredito que para todo jornalista que fez essa cobertura foi marcante, foi o impeachment da presidente Dilma. Nesse ano de 2016, o evento político que mais chamou a atenção, com certeza, foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós, como não poderia deixar de ser, também fizemos uma cobertura daqui, pegando o viés local, a participação dos deputados e dos senadores que votaram, que se abstiveram, que votaram contra ou a favor ao processo de impeachment. E eu acompanhei a noite decisiva, né, que confirmou o impeachment da presidente Dilma. O discurso da Regina Souza, que foi muito marcante, ela comparou o processo de impeachment ao ato institucional número 5 da ditadura militar, que recrudesceu a repressão aos opositores do sistema, do regime militar. E toda a questão da votação em si também, com um ângulo, lógico, como eu falei, aqui do Piauí. Há mais de 20 anos, né, que um presidente da República não sofria um processo de impeachment. E aqui no Piauí isso trouxe reflexos, antes e depois também da queda da presidente Dilma, porque aqui no Piauí a presidente Dilma tinha uma popularidade muito alta e grupos, né, de esquerda que defendiam a permanência dela no poder foram às ruas, bloquearam a Frei Serafim algumas vezes e eu tive a oportunidade de fazer a cobertura desses eventos também, lá na Praça Pedro II, que foi onde eles mais se reuniram, né? Assim como também teve o movimento Vem Pra Rua, que pedia o afastamento da presidente, né? Embora eles, nesse caso, estavam se reunindo ali pela Marechal, em frente à Assembleia Legislativa, principalmente aos domingos, também tinham o seu discurso político. Numa pauta mais local foi a questão dos protestos, já no finalzinho do ano, já nesse mês de dezembro, contra a PEC 03, por parte de muitas categorias de servidores estaduais que não estão satisfeitos com as propostas dessa PEC, né, que é congelamento de salários, redução de concursos, contenção de despesas, promoções e outros gastos do governo. Eu fiz especificamente uma matéria com a resposta do secretário Franzé, de administração, aos movimentos realizados pelos manifestantes. Ele disse que se não fosse feito, se não for aprovada essa PEC, se não fosse aprovada, dificilmente o Estado teria condições de pagar os servidores no futuro e também haveria o risco até de não continuar serviços como segurança, saúde e educação. Uma das matérias que eu mais me recordo desse ano foi quando eu fui para São Paulo, que eu visitei a exposição do Tim Burton e eu tive a oportunidade de escrever sobre o que eu vi lá. Ele tem um repertório muito grande de criação e entrar nesse universo dele e trazer para o jornal como uma matéria especial foi muito fantástico, me marcou muito, porque eu tive como aprofundar mais ainda o meu conhecimento no universo dele e também minha paixão, que eu sou um grande fã dele. Mas, além das matérias, o que mais me marcou mesmo foi algumas entrevistas que eu fiz ao longo do ano.
A primeira delas que eu me recordo é com Ronaldo Fraga, que além de fã, eu sou muito admirador do trabalho dele. E era uma entrevista que eu esperava muito para fazer. Ele utilizou dos desfiles dele para falar sobre esse momento que a gente está passando no Brasil, né? E eu acho isso fantástico, foi uma entrevista que me marcou muito, que eu pude levar para os leitores. Outras duas entrevistas que eu me recordo muito foi a da Tainara Ogê, até por conta mesmo do frisson que foi ela esse ano, por conta do fenômeno que ela tornou, e até mesmo a exclusividade da entrevista, o modo como aconteceu, isso foi muito marcante. E também a entrevista com o Thiago York, pelo mesmo motivo, porque ele veio para cá causando uma grande comoção, né, em toda a cidade. E conseguir essa entrevista, conversar com ele e levar, isso também foi muito marcante. Lembro também agora do segundo semestre de uma outra matéria, também na área da moda, que me marcou muito, que foi uma matéria sobre moda colaborativa. Eu tive em Minas, no Minas Trend, acompanhando a Semana de Moda lá, e eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, um trabalho que vem ganhando força ao longo do ano, e que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é o trabalho de moda colaborativa mesmo, são os designers, os estilistas, que se somam a grupos ou entidades sociais para somar forças e desenvolver alguma coisa com algum propósito. E lá eu conheci o trabalho da 2Ls, que é um trabalho que ela desenvolve junto a presidiários, a encarcerados, em presídios. E é um trabalho muito bacana, porque ganha o setor da moda, que ganha com um trabalho que tem um valor agregado, e ganha os beneficiados do trabalho social, da instituição social, né? Então é um trabalho que ganha muito, e eu vejo como uma saída para esse momento de crise, a gente se somar, se unir para produzir algo que realmente reflita uma mensagem e vá além da moda por si só. Eu acho que é um caminho que vai se sedimentar aí no próximo ano, e por isso que me marcou muito. Acho que é isso.